Parei para pensar e refletir sobre alguns critérios e tentar de fato entender a verdade como ela é. E hoje eu vou para o âmbito político, ideológico, que para mim o ano que vem será crucial no sentido de que se nós não tivermos imunidade política, nós vamos nos adoentar, né? A última eleição como profissional de educação física eu percebi uma corporificação desses dessas interações e relações que nós fomos criando para que o objetivo político fosse cumprido, seja de um lado, seja do outro. E isso foi criando situações e criando manifestações biológicas que, a nível de ser, acabam limitando a potencialidade motora e os aspectos de intencionalidade do ser humano. E dentro dessa dinâmica política, eu queria trazer uma reflexão. Quando uma pessoa anda de ônibus porque ela não tem potencial, seja de aspectos formativos, né? Especializações e assim vai, ela o faz porque aquilo lhe é característica de um estado que não lhe subsidia, ou porque de fato existem classes distintas com maior potencial financeiro que fazem com que ela seja oprimida naquela situação, enquanto essa outra classe tem o seu poder de compra intacto e potencialmente viável para se manter numa distinção de classe. E isso foi me tocando porque, de fato, a gente tem uma distinção de classes, mas o que mais me rodeia nesse sentido é a impossibilidade dessa classe, de fato, buscar ou aceitar uma equidade. Se hoje um médico, ou seja lá o que for, da esquerda, fosse perguntado se ele daria-lhe um dos seus bens que não é de uso viável e que lhe estabelece como um ser de classe mais alta financeiramente, para que lhe emplacasse e pegasse esse carro e desse para o pobre, será que ele seria de fato alguém que o faria? Ou mais ainda, se a gente for levar para o lado da coerência, um médico ou um ser que possua possibilidades financeiras hoje que o distingua das classes, se tivesse que, a partir de agora, lhe estabelecer como equidade salarial, ele aceitaria essa situação de maneira muito irrevogável, né? De coração aberto a esse equilíbrio estrutural? Então isso me chama muita atenção porque o que de fato nos torna imunes à política é viver uma verdade coerente. Essa verdade coerente ela tem que ser distinta entre o que eu acredito ser o melhor daquilo que eu acredito não ser o melhor. Mas eu não posso dizer que eu sou a favor de algo e na prática viver esse outro lado distinto de uma forma viável, né? Então, eu não posso ser uma pessoa que veio para acumular bens e que usa da máquina financeira para se desenvolver financeiramente, ao mesmo tempo em que eu defendo ideias de equidade, seja financeiras ou de potenciais diversos. Essa incoerência é de fato aquilo que o adoenta. Pois, a nível de self, olhar aquilo que lhe dói e fazer aquilo que lhe machuca é de fato um masoquismo. E esse movimento em torno de uma busca constante de equilibrar o discurso com a prática
ele vai se tornando cada vez mais disjunto, porque de fato, de forma intuitiva, a nossa busca é para que a gente se estabeleça financeiramente e tenha cada vez mais por segurança, enquanto aquilo que a gente acredita teoricamente ou ideologicamente se afasta da nossa vivência experiencial. Então, trazendo isso como argumento e percebendo que, de fato, nem mesmo aqueles que vivem uma ideologia discursiva em torno de uma equidade de classes, de fato queira experienciar aquilo na prática. E isso é o que talvez a gente precise para desenvolver um argumento a favor dessa imunidade política, abrindo de fato a liberdade para que as pessoas possam buscar argumentos que lhes sustentem em prol de um ou outro candidato, mas que não sejam afetados de forma incoerente nessa dinâmica mútua entre discurso e prática que está cada vez mais disjunto, né? Uma pessoa de direita, ela de fato não é uma pessoa que leva em consideração aspectos teológicos, como o domínio da dinâmica ideológica, apesar da direita querer se apossar dessa variável. Assim também como a esquerda, que diz aberta a uma dinâmica de equilíbrio de classes, mas na prática vive o capitalismo radical no seu mais alto cerne. Essa incoerência, seja de um lado ou de outro, é que me motiva a que nós, seres humanos, que entendemos que o caminho é de um liberalismo comum entre essas dinâmicas incomuns, que os dois se desagam no mesmo rio, que faz com que eu possa vir aqui e trazer a ideia de imunidade política para que a gente possa se estabelecer de forma mais saudável nesses momentos em que a pauta política se torna evidente e se qualifica no dia a dia da população. Ambos não estão preocupados de fato em se sustentar numa classe iguais, porque senão já o faria, seja diminuindo o valor atributivo dos aspectos financeiros no poder de compra ou oferecendo esse potencial financeiro para que outros ao redor pudessem alcançá-lo. A gente não vê isso, não vê essa coerência juntamente com o discurso. Assim também como a direita de fato não está preocupada com valores éticos morais cristãos. Então, que a gente possa, nesse ano de 2026, entender que o rio ele vai desaguar no mesmo local. E o que faz com que a gente semeie de maneira diferente é sair desse fluxo e de fato, buscar aquilo que lhe é cabível e de forma coerente, discursivamente falando. Que venha o ano de 2026 com menos dores, com menos doenças e com menos atributos e lutas entre pessoas que de fato não entendem pelo que estão lutando.